Vamos falar um pouquinho sobre escala. A escala. A escala, ela é a razão entre o comprimento de um desenho ou outra representação qualquer e o comprimento real correspondente expressos em uma mesma unidade de medida. Então, a escala, ela tem essa regrinha. A escala, ela vai sempre ser em cima da... a escala, ela é uma razão. Então, a gente vai fazer uma fração aqui. Toda vez que se falar de escala, a gente vai construir uma fraçãozinha, porque a razão é uma divisão. Sempre em cima é o comprimento, é a medida do desenho. É o comprimento que está lá constando no desenho. Ou no desenho, ou no mapa. É a medida que o probleminha vai estar te dando do desenhozinho, do que está na folha. E embaixo sempre vai ser o comprimento real correspondente àquele desenho que você está se referindo. Então, embaixo sempre vai ser o tamanho real. Vou fazer um desenho de um carro aqui. Aí eu faço um carro com 5 centímetros assim aqui no meu papel ele está com 5 centímetros. Mas, na verdade, ele mede 1,5 m, o meu carro. Então, no real, ele tem 1,5 m. O real eu vou colocar aqui embaixo. E em cima, eu vou colocar o que está no desenho. Só que, tanto o de cima quanto o de baixo tem que estar na mesma unidade de medida. Se aqui em cima o desenho está em centímetro, o real nosso sempre tem que estar em centímetro aqui, porque o nosso desenho vai estar em centímetro. Então, sempre que a gente lidar com escala, o desenho aqui vai estar em centímetros, ou pode estar em milímetros. Se o desenho estiver em milímetros, a gente vai ter que transformar o de baixo também em milímetros, ou a gente transforma o de cima em centímetro, desenho em centímetro, e transforma o de baixo em centímetro. A escala sempre tem que estar na mesma unidade de medida, aqui em cima e aqui embaixo. Se ele te der o tamanho de um mapa, aí é tantos quilômetros, e no desenho tá tantos centímetros, você tem que transformar aqui embaixo, ó, os quilômetros em centímetro para colocar aqui qual é a escala. Então, assim que a gente sempre vai fazer a escala, ó. Aqui, ó, a escala disso daqui é sempre dado dessa forma aqui, ó. Ou você vai encontrar escrito 1 dividido por 20 milhões, 20 milhões, ou você vai encontrar assim, ó, em forma de fração. Ou vai estar em forma de fração, ou vai estar assim, quando você estiver se referindo à escala. Então, já falamos um pouquinho sobre escala. Agora, vamos fazer a correção do número 12. A distância entre duas cidades em linha reta é de 500 quilômetros e foi representada em um mapa por um segmento de 5 centímetros. Então, lá no mapa, essa distância aqui de 500 quilômetros, ela está representada aqui no mapa. Se você pegar a régua para medir, vai dar 5 centímetros. Qual foi a escala utilizada nesse mapa? Para você descobrir a escala utilizada no mapa, o que você tem que ter em mente? Aqui eu desenhei, ó, do ponto A ao B aqui que está no mapa. No desenho, foi feito um desenho de 5 centímetros, daqui até aqui tem 5 centímetros. E no real, essa distância aqui na realidade, no real, é 500 quilômetros. Então, esse aqui é o valor real e aqui é o valor do desenho no mapa. Eu vim aqui no mapinha e transformei o quilômetro em centímetro, porque o meu desenho aqui, ó, estava em centímetro. Vim aqui, coloquei 500 aqui, ó, quilômetro. Então, vou andar com a vírgula, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. Coloquei a vírgula aqui, então eu tive que acrescentar 1, 2, 3, 4, 5 zerinhos. Acrescentei 5 zerinhos e fiquei aqui com o valor em centímetros. Então, agora, a razão
A minha escala é uma razão, então em cima sempre vai ser o do desenho, que é 5 centímetros. Embaixo eu coloquei esse valor grandão aqui que eu achei, ó, em centímetros, do valor real. Esse aqui é o valor real, só que ele está em centímetros. Eu verifico que eu consigo simplificar o de cima e o de baixo por 5. Então, aqui ficou 10 milhões aqui embaixo. 1 sobre 10 milhões. Então, você pode representar assim, ou você pode representar ele assim, tá? A número 13. O comprimento da sala de um apartamento é representado em uma planta por 28 centímetros, sabendo que o comprimento real da sala é 7 metros. Então, esses 7 metros aqui no desenho está representado por 28 centímetros. Que escala foi utilizada nessa planta? Então, se a escala é uma fração, na planta, ó, tá 28 centímetros. O comprimento real é 7 metros. Quero saber a escala. Aí eu venho aqui, desenho para me transformar. Eu vou transformar aqueles 7 metros em centímetros, para ficar na mesma unidade de medida do desenho. Então, 7 metros, vou acrescentar 2 zerinhos, para ficar em centímetros. Então, 7 metros é igual a 700 centímetros. A escala sempre vai ser, em cima, vai ser o valor do desenho. O desenho, ó, 28 centímetros. Vou colocar o 28 em cima. E esse agora que eu fiz, que está na mesma unidade do desenho, o desenho é centímetro. Então, 7 metros transformei em centímetro, coloquei 700 embaixo. Eu verifico que dá para dividir por 7 em cima e por 7 embaixo. 28 dividido por 7, deu 4. 700 dividido por 7, deu 100. Dá ainda para dividir, ó. 4 dividido por 4 dá 1, 100 dividido por 4 dá 25. Ou eu vou escrever 1 sobre 25, essa aqui é a escala, ou eu vou escrever assim, 1 dividido por 25. Posso escrever das duas formas. 14. Mauro quer desenhar o terreno de sua casa, que é retangular e mede 15 metros de frente e 20 de fundo. Ele quer desenhá-lo em uma folha que tem 28 centímetros de comprimento e 18 centímetros de largura, na escala de 1 sobre 100. E o desenho do terreno caberá nessa folha? Aí essa é a pergunta, se o desenho caberá. Então, nós temos o terreno, ó. O terreno é 20 metros por 15 metros de frente e 20 aqui de fundos. O que eu fiz? Já que estava em metros, e o meu desenho da folha tem que ser em centímetros, porque a minha folha tem, ó, 18 centímetros por 28 centímetros. Esse desenho aqui tem que caber nessa folha. Então, eu vou transformar esse metro aqui em centímetro primeiro, para poder trabalhar com a mesma unidade de medida. Quando eu fiz aqui, ó, 20 metros, acrescento 2 zeros, transformei em centímetros. O 15 metros, acrescento 2 zeros, então, 2.000 centímetros, que equivale a 20 metros. 15 metros, 1.500 centímetros. Agora eu começo a fazer. Se usar uma escala de 1 sobre 100, então eu coloco aqui, ó, a escala é de 1 sobre 100. A escala é de 1 sobre 100, que eu vou utilizar. Essa escala vai ser igual a... Primeiro eu vou botar aqui uma fração e eu quero descobrir quanto que vai ser, usando essa escala, para fazer a parte da frente do terreno. Para desenhar a parte da frente, quanto que eu vou ter que utilizar em centímetros para desenhar a parte da frente? A parte da frente é 1.500. Então, olha só, 1.500 não é o valor real? Se é o valor real, que a gente fez lá a transformação, ele vai ficar embaixo. O valorzinho que eu quero descobrir é o de cima, que é o valor que eu vou colocar no desenho. Usando essa escala aqui, vai ser igual. Aí eu faço uma outra escala aqui, ó. Uma outra razão. Aqui embaixo eu coloquei o valor real. E aqui eu quero saber, o X é o valor que eu quero saber no desenho, quantos centímetros eu vou usar, se o valor real é isso daqui, usando essa escala. Então, eu igualo. A escala é igual aqui o valor real e o valor que vai estar no desenho. Igualando, eu estou dizendo que essa razão da escala é igual a essa razão aqui, ó, do real com o desenho aqui também, tá? Então, vou ter que igualar, sempre vou ter que fazer isso, pegar a escala e igualar aqui com a outra razão. A outra razão é o quê? É o valor do desenho com o valor do real.
que eu faço com isso aqui? Esse 1.500 não está aqui dividindo? Eu vou passar lá para o outro lado multiplicando. Esse 100 aqui não está dividindo? Eu passo para o outro lado multiplicando. Então, eu faço o quê? Multiplico cruzado. Multiplico cruzado. Esse 1 vai multiplicar o 1.500, esse 100 vai multiplicar o x. Aqui, 1 vezes 1.500 vai dar 1.500. Esse 100 aqui está multiplicando o x. Ele passa para o outro lado dividindo. Então, 1.500 dividido por 100, eu vou ter 15. Então, meu x é 15. Então, eu descobri que esse valor real aqui de 1.500, no meu desenho eu vou colocar 15 centímetros. No meu desenho eu vou colocar 15 centímetros. Depois a gente vai ver se cabe na folha, tá? Que era a pergunta. Agora, novamente, vou colocar a minha escala aqui, que ele falou que minha escala é 1 por 100. Vou igualar a minha escala com outro, agora o tamanho do fundo. O tamanho dos fundos deu 2.000 centímetros, que é o valor real. Eu quero descobrir o valor que vai ficar do desenho segundo essa escala aqui. Então, eu tenho que igualar, tenho que botar essa escala, é igual, bota um tracinho, valor real e aqui o valor do desenho. Agora, vamos fazer o quê? Multiplicar cruzado. Por que eu multiplico cruzado? Porque esse aqui está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Esse aqui está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, eu multiplico cruzado. Vai dar 1 vezes 2.000 e x vezes 100. Eu vou ter 2.000 igual a 100x. Esse 100 está multiplicando pelo x, vai passar para lá dividindo. Então, eu vou ter que o x é 20. Então, o meu valor do desenho é 20 centímetros. Olha só. Então, eu achei que meu desenho vai ficar 15 centímetros e 20 centímetros. Ó, 15 centímetros e 20 centímetros. Cabe aqui dentro dessa folha de 18 por 28? Cabe. Porque eu posso fazer os 15 centímetros de fundo aqui. E eu posso fazer os 20 centímetros aqui, ó. Então, vai ficar dentro da folha. Vai caber sim. Sim. O desenho caberá. O desenho ficará 15 por 20. E a folha é 18 por 28. Então, cabe, ó. Sim, caberá na folha se a escala for essa, 1 por 100. Agora, ele pergunta o seguinte. Se ainda caberá na folha se a escala usada fosse 1 por 20. Vamos lá, então, fazer. Mesma coisa que a gente fez de cima. A escala agora é 1 por 20. Igual, aí eu vou colocar os mesmos 1.500 que eu tinha colocado lá em cima, ó. Vou colocar aqui 1.500, que é o real embaixo. E o tamanho do desenho aqui, segundo essa escala aqui. Vou igualar essa escala com uma nova razão aqui que eu tô formando. Sempre o desenho em cima e o real embaixo. Vou multiplicar cruzado. Vai dar 1.500 igual a 20x. Multipliquei cruzado. Esse 20 vai passar para cá dividindo. Já cancelei o 0 com 0, porque eu simplifiquei. 150 dividido por 2 deu 75 centímetros. Vou fazer, segundo a outra escala, a parte dos fundos. 1 sobre 20 é igual x em cima, porque é o desenho. Eu quero saber quanto vai ficar no meu desenho, seguindo essa escala. E embaixo vai ser 2.000 centímetros, que é o valor do real. Sempre embaixo o real e em cima o valor do desenho. Multiplico cruzado, vou ter 2.000 igual a 20x. Esse 20x está multiplicando, passa para cá dividindo. Já cortei o 0 com 0, porque é como se tivesse simplificado por 10 em cima e embaixo. 200 dividido por 2 dá 100. Olha só. Agora o meu desenho ficou 75 por 100 centímetros, ó. O meu desenho teria que ficar 75 centímetros por 100 centímetros. E a folha só tem 18 centímetros e 28. Então, o desenho fica muito grande para essa folha. Não caberá na folha.